nem no campeonato, na temporada. E, bom, falando um pouquinho do jogo, rapidinho, assim, o São Paulo mudou de formação, né? O Carpini, ele, acho que bem pressionado como ele tá, ele se viu mudando, ainda mais sem 3 jogadores importantes. Um 3-5-2 que, na minha opinião, na prática não foi 3-5-2, porque o Luciano, ele não é um segundo, ele não tá atuando como um segundo atacante. Ele não consegue se segurar, ele volta e aí ele fica um 3-6-1 desorganizado. E essa foi a minha visão. O São Paulo não faltou luta, não faltou garra. Tanto é que foi pela luta e pela garra que ganhou. Acho que foi só por causa disso, só de tanto bater que o São Paulo conseguiu os 2 gols no final, que deram uma safada aí no resultado. Quem não viu o jogo, né? Aquele torcedor do São Lourenço, da LDU, que olha o resultado, ele fala: o resultado foi normal. São Paulo ganhou de 2-0 no Morumbi, tá tudo certo. Mas não foi. O primeiro tempo foi péssimo, muito. E eu não ponho. A gente vai falar até um pouco depois do Carpini, mas eu ponho a culpa do Carpini em algumas coisas ontem, principalmente pelo tato em não ver que o Cobressal era tão ridículo que não precisava ter 3 zagueiros. Então essa para mim foi a principal responsabilidade dele. Mas por aí o São Paulo também não podia jogar com 3 zagueiros nem quando foi campeão do mundo. Não, sim. Mas eu acho o seguinte, eu acho que quando você tá num segundo... 3 zagueiros pra você significa ser defensivo? Não. Eu gostei do 3-5-2. Eu só acho, primeiro, que não foi 3-5-2, porque o Luciano não é o 2. Ele não fica do lado do Calleri, ele não joga pelos lados. Olha, vou dar um exemplo pra você. O Atlético Mineiro joga com o Hulk como um centroavante, um falso centroavante, mas que atua na frente. O Paulinho, ele atua na mesma linha do Hulk. Sei. Tanto que o André Silva, quando entrou, ele jogou mais como esse segundo, Isso, né? como esse segundo. E aí começou a dar certo. Mas o Luciano não. O Luciano, ele tende a voltar. É da natureza dele, eu não sei. Quando ele jogava no Corinthians, não. Ele atuava mais no ataque. Ele era mais um Paulinho do Atlético Mineiro. Mas hoje em dia, ele não atua. E eu acho que o Luciano, continuo achando que o Luciano é muito importante pro elenco, mas eu acho que o Luciano ele é mais importante entrando no jogo do que atuando dessa maneira. É um pouco pelada, sabe? Assim, ele não guarda a posição. E o 3-5-2 acabou ficando o Calleri muito muito sozinho. E aí o que acontece? Recurso de bola longa ou chuveiro no Calleri. E o primeiro tempo foi horroroso. O segundo tempo, aí que eu falo pra você do 3-5-2. O técnico vendo que o Cobressal tá todo atrás, que esporadicamente ia pra frente, poderia já ter mexido e colocado, por exemplo, um Galopo, ou o André, entendeu? Logo no começo, logo aos 10 minutos, 15 minutos. Demorou muito pra ter essa percepção do jogo, que acho que talvez venha de um técnico de time pequeno, que demora pra ver que tem que se impor no jogo. Então, coisas de gente inexperiente, né? Inexperiente, ou que só treinou time que joga assim, dessa maneira, entendeu? Defensivamente. E acabou de, assim... as mudanças deram certo, mas não foi por responsabilidade do técnico. Foi de tanto que o São Paulo amassou. E olha que, na minha visão... Assim, por exemplo, ele tirou o Luciano. Olha, não tem por que ficar defendendo o Carpini. Mas assim, o André Silva entrou bem. Entrou bem. E foi o Carpini tirou o Luciano, que é uma figura que as pessoas falam que é protegido, e botou o André Silva, né? Sim. Ele botou o Eric, que pra mim foi bem. Funcionou bem. Foi bem também. E tirou o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius, eu não sei, mas ele gera um misto de raiva com expectativa de algo melhor. Porque assim, às vezes você vê, puta, agora vai. Toma a opção errada. Agora vai. Cruza errado. Muito do jogo de ontem, Sombra e Senna, pra mim foi falha técnica. Não foi só falha
Coletiva. tática, coletiva, Também. que é responsabilidade do jogador. Muito chute errado, muito chute pra fora. O Igor Vinícius foi muito por a linha de fundo, mas cruzava errado, sabe? Então, assim, a gente acho que o Carpini tem muita culpa nesse cartório. Mas, cara, não é só ele. Você vê os jogadores tentando e chute pra fora. Insuficiente. Acho que até daqui a pouco a gente pode estender um pouco mais até para tentar entender também porque tantos erros, né? A gente pode até dar uma estendida aí, que tem muita coisa a se falar. E você, Senna, como que você viu? Ontem eu acabei trabalhando de casa, não fui pro estádio. Não foi? Não Chinelinho, hein, Sombra? Nossa Eu senhora. tive um problema no meu credenciamento, comi O bola. Sombra que nunca falta um jogo, hein? Chinelinho, hein, Senna? Eu fiquei pilotando as operações do arquibancada ontem. Mas foi legal para poder ver o jogo também com mais calma, né? Que normalmente no estádio você fica meio pensando em 1000 coisas ali, né? Mas eu acho assim, eu gosto quando o São Paulo joga com 3 zagueiros. Não sei porquê, mas eu acho que o time se comporta melhor. Nesse ano, o São Paulo jogou uma vez contra o Mirassol por necessidade. Foi um jogo Mas não foi ruim. 3-5-2, viu? Mas a Porque o linha Diego de 3, Costa né? tava jogando de lateral. Essa linha de 3 Ruim, mas defensores ali e tal. Contra o Palmeiras foi uma linha de 3 defensores. Eu acho que foi o melhor jogo do São Paulo na mão do Carpini até hoje, né? Que ficou em segundo plano por toda a polêmica de arbitragem, tudo aquilo que rolou. E ontem eu vi muita gente reclamando e falando assim, pô, jogar com 3 zagueiros contra o Cobressal e tal, não sei o quê. Não significa que é um time defensivo, porque pelo contrário, você libera os alas, você tem mais opção de ataque, você pode deixar um cabeça de área lá, ou nenhum, ou um pouco mais espaçado, para o time ir para frente. Tanto que lá no segundo tempo, quando entra o Galupo e o André, o São Paulo estava com 6 homens no ataque, né? E acabou, seja no Bumba Meu Boi, ou seja por alguma organização, acabou saindo o gol, né? De abertura do placar. Mas eu acho que assim, o que irrita o torcedor, pelo menos me irritou muito, é que ainda falta o São Paulo se impor mais. Falta um desempenho mais agressivo do time, né? O São Paulo criou muito ontem, né? A gente fica com raiva do Carpini e tende a esquecer. Chances claras aconteceram. Criaram, né? O Rames dá uma pancada ali da entrada da área no primeiro tempo, o goleiro defende bem. São Paulo teve várias chegadas pela linha de fundo que fazia tempo que não acontecia, que o esquema favorece. É que os laterais são virgens, né? Não sabem cruzar. Se bem que o Michel me agradou. Eu acho que se continuar o Michel no lado esquerdo, pode melhorar. Puta, eu vou te falar que o Michel foi o que eu mais Se irritou? me irritei. Porque assim, eu achei ele muito... O São Paulo só tinha um lado. Não, o São Paulo não jogou o lado do Michel. Não jogou. Mas o fato dele substituir o Wellington já me agradou. Então, entendeu? eu até falei uma Pra coisa... criar uma competição que não existe. Eu até falei uma coisa no Twitter que eu falei assim, o pessoal vai me xingar, mas esse esquema, por incrível que pareça, ele favorece o Wellington. Porque o Wellington defensivamente é fraco. Puta, eu falei a mesma coisa. Eu falei assim, olha, se era pra jogar no 3-5-2, podia ter jogado o Wellington. Eu acho. Porque ele tem mais vigor físico de ir pra frente, e bem ou mal, pelo menos ele é da função. E, gente, eu E o vou Michel além. não. Eu vou além. Eu gosto do 3-5-2 e eu defendo o 3-5-2. Eu acho que eu até falei já isso algumas vezes no programa. Porque ele libera os alas que pra mim, os nossos laterais são muito mais alas do que defensivos, tirando o Rafinha. Só que se era pra jogar o 3-5-2, era pra ter jogado o 3-5-2 contra o Tajeres e não contra o Cobressal. Contra o Cobressal, a gente precisava de gente na frente pra pressionar. Não quer dizer que não precisava ser o 3-5-2, mas a partir do momento do intervalo, o Carpini já tinha que ter pensado mais soluções pra pressionar ainda mais o adversário. Mas sabe o que eu acho que não funcionou e deu essa sensação de que o esquema tava ruim? É porque o Luciano não tava bem, o Pablo Maia tava meio disperso ontem, eu achei ele meio fora de ritmo, de sintonia, não sei. E o Alisson, é normal isso acontecer, essa oscilação. O Alisson tem alguns jogos que ele não tá tão bem. Ontem Já. não estava. Ontem foi mais um. Então os dois volantes não foram exigidos, porque o Cobressal não atacou. Teve o lance do Rafael, da defesa lá. Assim, É isso que eu ia te falar, Senna. É. Não foram exigidos, mas quando o Pablo Maia saiu, Sim. o Cobressal teve 2 chances que, pra mim, o Rafael foi o Salvou. melhor do São Paulo em campo. Salvou. Mas eu digo assim,
num geral, o Cobressal não foi aquele time que atacou muito o São Paulo. Teve esse lance isolado, né? Mas, assim, o que falhou dos volantes pra mim é que a gente até tava falando na arquibancada. A defesa tava tentando fazer ligação direta e a bola não passava pelos volantes pra cair no Rames. Então, ou o Rames vinha lá no começo pra buscar a bola e cansava, ou o Ferrarese tentava fazer jogadas diretas. E essa bola tinha uma ligação longa e isso não funcionou. E eu vi muito, às vezes, o Alisson encostado lá na frente. É. Aí o Pablo Maia aqui, os zagueiros com a bola, e o Alisson lá na frente. Isso. Meio que colado no Luciano, no Caleri, o Alisson lá fazendo uma fileira lá na frente, né? Exato. Falei assim, pô, volta, vem buscar, meu. Vem Rames, vem Alisson, vamos trabalhar em progressão, né? Pois é, era pro time estar mais Mais compactado, coeso. mais Então, distribuído, né? Ele tava espaçado. Tava espaçado, Ele tava mas- espaçado. Aí é que tá, gente. Independente do jogo de ontem, o que que acontece, assim? Eu sou um cara que, assim, já há algum tempo que eu defendo que o São Paulo, pelo perfil dos jogadores que tem, eu não sei se eu falei aqui já, posso ter falado na rádio ou lá no meu canal.